Olá pessoal, boa noite. Hoje eu venho falar aqui sobre um filme que eu assisti há uns 2 anos atrás. É um filme interessante, não é muito conhecido, não está entre os mais assistidos. O filme é Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo, título do filme. O interessante é que sai a notícia, né, que a última missão para destruir o meteoro, a última missão de astronautas para destruir o meteoro que atingirá a Terra, fracassou e que agora não tem mais jeito e o meteoro vai cair. Eu vou dar spoiler aqui, tá? Procura-se um amigo para o fim do mundo. Então quem quiser assistir, não assiste esse vídeo. Logo que sai a notícia, né, que a missão falhou, que a última nave com astronautas que ia destruir o meteoro foi um fracasso, os astronautas morreram e o meteoro vai atingir em cheio o planeta Terra. O meteoro vai atingir o planeta Terra, não tem jeito. É interessante que logo que sai a notícia, o filme começa com uma cena de um casal que está dentro do carro. Eles acabaram de vir de um jantar. Casal, casados legalmente no papel. E eles quando eles ouvem aquela notícia, a primeira coisa que acontece é a mulher que estava ao seu lado, ela abre a porta do carro e zarpa. Ela deixa o marido e foge. A mulher foge. Ela abandona o marido. E o interessante nesse filme é que você vê um personagem, né, muito correto, querendo sempre fazer as coisas certas. E de repente, né, ele observa que tudo ao seu redor virou um caos, pois as pessoas descobriram que o mundo vai acabar e o meteoro vai atingir a Terra, tá? Você que chegou agora, eu tô falando de um filme, escrevendo um filme chamando Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. E interessante, que eu achei interessante nesse filme é que as pessoas, sabendo que o mundo vai acabar, que tudo vai ser destruído, as pessoas passaram a se entregar aos seus próprios desejos, o que a Bíblia vai dizer, as suas próprias concupiscências, os desejos carnais, ardentes. Já viu aquela situação quando saía, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. E sempre saía aquelas previsões de Nostradamus, de tanto, o calendário Maia, 2012, o mundo vai acabar, e aí você sempre via alguém, uma notícia que alguém saiu correndo pelado pela rua, nu, né, nu, pessoas fazendo as maiores loucuras. Nesse filme retrata isso. As pessoas sabendo que o mundo vai acabar, as pessoas se entregando aos seus desejos. Eu comecei a refletir que vários pastores, vários irmãos, têm mostrado através e à luz da Bíblia as evidências da vinda de Jesus Cristo, da volta de Jesus e o juízo que ele trará sobre a terra, e que este é apenas o início da grande tribulação, é o início da fase que antecede a vinda de Jesus. Jesus Cristo pode vir a qualquer momento. A qualquer momento ele pode vir buscar a sua igreja. Contudo, nós não sabemos a hora, o dia
o momento exato, mas ele virá buscar a sua igreja. E por mais que os pastores falem, por mais que os pastores preguem, é interessante ver como as pessoas elas ainda estão dormentes, anestesiadas e não se importam com o amanhã. Se realmente as pessoas nos dias de hoje elas tivessem a notícia, se as pessoas nos dias de hoje tivessem a verdadeira notícia, tivessem certeza, plena certeza que o mundo iria acabar, que algo viria destruir tudo, que algo destruiria tudo, qual seria a reação das pessoas? Nós passamos assim, a pandemia está aí. Nós vemos que é um sinal bíblico, que Deus está mostrando, está dando evidências da sua vinda, do dia do juízo. E que aquele que não estiver em Cristo sofrerá o juízo eterno, sofrerá a condenação eterna. Mas as pessoas, elas deixam-se levar pelos seus sentimentos, seus prazeres e suas vaidades. Nesse filme eu vi isso. Nesse filme eu vi as pessoas se drogando, se prostituindo, as pessoas agredindo umas às outras, assaltando, invadindo casas, depredando. Todo tipo de crime, todo tipo de abuso, todas as formas que você possa imaginar de maldade aflorou nas pessoas. E quando surgiam as notícias, até mesmo na história antiga, o mundo vai acabar, na história antiga, isso acontecia. Quando as pessoas sabiam que o mundo deles, a realidade deles ia acabar, ia ser destruído, ou por uma erupção vulcânica, ou por alguma coisa, eles se entregavam ainda mais às suas vaidades, aos seus desejos ardentes. Nós precisamos, cristãos, nós como igreja precisamos ponderar o seguinte: tudo isso tem aproximado as pessoas de Deus ou tem afastado ainda mais as pessoas de Deus? Porque aqueles que são de Deus, aqueles que amam a Deus, vendo sinais e procurando entender isso à luz da Bíblia, ele vai se arrepender, vai se quebrantar e vai começar a buscar uma vida de santidade. Aqueles que não temem a Deus, e vamos supor aqui, chega um cientista amanhã e fala, vai cair um meteoro daqui 20 dias na Terra, e vai rachar a Terra no meio, pronto. Não tem, e o meteoro vai vir e vai acabar, não tem jeito. Vai dizimar toda a população da Terra, vai cair no meio do Brasil. E ainda ele descreve, consegue saber o ponto exato que vai cair no Brasil. O que você acha que vai acontecer se sair daqui algumas horas, alguns minutos, o mundo vai acabar? Será que as pessoas vão buscar a Deus ou vão entregar aos seus deleites? E nesse filme que eu assisti, eu encontrei uma pequena minoria de pessoas, um pequeno grupo de pessoas que buscou ficar com a família, buscou a Deus. Apesar que é um filme não cristão, é um filme que não é evangélico, mas dá pra gente extrair algumas mensagens dali, e pessoas que buscaram a fé. Mas a grande maioria, é muito interessante, a grande maioria buscaram satisfazer os seus desejos. O mundo vai acabar, cara. Era o discurso. O mundo vai acabar, pra que se preocupar? E pessoas roubando, e pessoas usando drogas, crianças usando drogas, a promiscuidade, a imoralidade, a avareza. Falando da imoralidade, a imoralidade sexual, orgias ocorrendo para tudo quanto é lugar,
a maldade que havia no tudo que o ser humano desejou fazer, que era o desejo do seu coração, ele começou a praticar. Porque quem vai me cobrar? O mundo vai acabar mesmo. Eu não vou estar aqui daqui a alguns dias. Vai acabar. Então as pessoas começaram a viver como de fato se não houvesse o amanhã, e entregou-se às suas paixões. E aí eu quero encerrar aqui essa pequena live falando aqui no versículo, em Romanos capítulo 1, versículo 22. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, falando do homem que passa a adorar imagens, e não ao próprio Deus, o Deus invisível. Começa a fazer, querer mensurar a Deus e querer colocar Deus numa limitação humana, fazendo imagens de aves, de touros, daquilo que era a criatura. Então passaram a adorar a criatura e não ao Criador. Pelo que também, versículo 24 de Romanos capítulo 1, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Concupiscências são os desejos ardentes, tá? Concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural Porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão. Aqui está falando do sexo masculino, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, néstios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consente aos que as fazem. Então, tudo que nós falamos aqui, pessoas que inventam mentiras, inventam maldade, compactuam com o mal, concordam com o mal, concordam com o erro, têm prazer em fazer o mal. Parece que essa realidade não está muito distante de nós. Deus, o próprio Deus, vendo essas pessoas, entregou essas pessoas às suas paixões. Então, aquele que é de Deus, santifique-se mais ainda. Mas aquele que não crê em Deus, ele vai se entregar ainda mais às paixões. Não se assustem se as igrejas não serem mais as mesmas, se pessoas não voltarem para os templos, se pessoas deixarem de frequentar os cultos depois da pandemia. Não se assustem, porque aqueles que são de Deus vão buscar a Deus e santificar mais ainda. Aqueles que estavam apenas na igreja, mas no fundo do seu coração ainda era apegado aos desejos carnais, estes vão se entregar às suas paixões, aos seus desejos carnais ainda mais. Em dias de crise,
pessoas podem até voltar para a igreja, mas quando a crise passa, essas mesmas pessoas acabam abandonando a Cristo ou deixando a sua comunidade, a sua igreja, a sua vida de fé. Charles Spurgeon, grande pregador do século XIX, pastor batista, ele disse: a fé que nasceu na tempestade, a fé que nasceu no meio da tempestade, morreu na bonança. Ou a fé que o marinheiro que estava em meio ao mar revolto, ele orou e clamou a Deus pedindo: Senhor, salva-me. Então o coração que se quebrantou no meio da tempestade, que endureceu novamente na beira da praia. Quando ocorreu os atentados no 11 de setembro, milhões de pessoas que tinham abandonado a Cristo nos Estados Unidos voltaram para as igrejas com medo da insegurança, já que não sabia que momento aconteceria um novo ataque. As pessoas estavam temerosas e voltaram para as igrejas. Os templos voltaram a ficar cheios. Mas passa-se alguns anos e essas mesmas pessoas que correram para as igrejas é as mesmas que vão voltar para os seus velhos hábitos e vão voltar a praticar os desejos da sua carne, do seu coração. Imagine então se eu falar: o mundo vai acabar amanhã. E aí nós teremos dois tipos de pessoas. E aí é onde Deus vai separar os bodes das ovelhas. Na vinda do Senhor vai ser assim: Jesus irá buscar um povo santo, de boas obras, com vestes limpas, sem mácula, sem maldade. É claro que a salvação é pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basta você apenas crer e ter fé no sacrifício de Jesus Cristo, reconhecendo Jesus como o único suficiente Salvador para devolver a sua comunhão com Deus e garantir a vida eterna, e servir a Ele agora numa vida de santidade. Mas se a pessoa ela confiar apenas nas suas obras, que ela, sendo um bom cidadão, uma pessoa que faz o bem, mas não reconhece a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, essa pessoa ela está sujeita também a sofrer. A Bíblia diz: quem não crê em Jesus Cristo será condenado. E quando nós anunciamos a notícia que haverá um grande dia, que Jesus irá buscar a sua igreja e irá julgar as nações, os povos. Quando falamos de nações, falamos de povos, multidões, pessoas. E vai julgar a todos. E diante de Deus ninguém será tido por inocente. Todos serão julgados segundo as concupiscências dos seus desejos. E a palavra de Deus diz que aqueles que não têm a Cristo serão entregues às próprias paixões carnais. Então, nos últimos dias, não se assustem, pois nos últimos dias haverá dois tipos de pessoas: aquelas que se santificarão ainda mais e aquelas que se entregarão aos desejos da sua carne. Essa é a palavra que eu tenho que deixar para vocês neste momento. Então não se assustem, não se lamentem se muitos não voltarem para a igreja. O que nós devemos fazer é continuar pregando a palavra de Deus, anunciando que Jesus Cristo ele vai voltar. Ele vai levar um povo santo, um povo que crê que somente Cristo pode dar a vida eterna. Somente Cristo pode livrar o homem da condenação. Somente Cristo pode fazer isso pela sua vida. Amém? Eu deixo aqui essa palavra numa sexta-feira à noite. E que o Senhor venha lhe abençoar. E que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E que a graça do Senhor Jesus Cristo venha a ser revelado ao vosso coração, aos vossos olhos, e você possa crer e aceitar Jesus
enquanto é tempo. Enquanto ainda é tempo. Santifique sua vida, separe sua vida. Jesus está voltando. Essa pandemia é um dos sinais que anuncia a vinda de Jesus. Arrepende-se, aceite a Jesus ainda quando é tempo. Algumas igrejas voltaram a abrir. Procure uma igreja que pregue a palavra de Jesus, a palavra de Deus, exclusivamente Jesus Cristo. Procure uma igreja que fale de Jesus e nada mais. Uma igreja que fale de Jesus Cristo. Pois somente Jesus lhe dará a vida eterna. Amém? Fiquem com Deus, uma boa noite e a paz do Senhor.